Vamos conhecer os resultados de ontem da Copa Libertadores. Flamengo desiste da contratação de atacante. Hoje tem festa, galera. Hoje tem Mengão e Tolima no Maracanã. Depois de Vidal, o Flamengo negocia com o atacante chileno Alexis Sánchez. Olá, muito bom dia. Salve, salve, nação rubro-negra. Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Fica comigo até o final porque essa edição tá bombando. A Copa Libertadores já tem suas primeiras equipes classificadas para as quartas de final. Ao todo, foram 3 jogos disputados ontem, com vantagem para os times brasileiros. Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Corinthians venceram e garantiram a vaga na próxima fase. O primeiro classificado da noite foi o Atlético Mineiro, que suou para vencer lá o Emelec do Equador no Mineirão por 1-0 com gol de pênalti do Hulk. Depois foi a vez do Atlético Paranaense entrar em campo lá no Paraguai e arrancar um belo empate no final do jogo contra o Libertad do Paraguai. O jogo foi 1-1. A classificação mais dramática da noite ficou por conta do Corinthians, que empatou em 0-0 com Boca Juniors da Argentina na Bombonera e eliminou o time argentino na disputa de pênaltis. Agora o Corinthians pode enfrentar o Flamengo nas quartas de final, caso o Mengão vença o jogo de hoje contra o Tolima da Colômbia. Além do clássico Flamengo e Corinthians, outros 2 brasileiros podem terminar enfrentando compatriotas nas quartas de final da Libertadores. O Palmeiras venceu a primeira partida contra o Cerro Porteño do Paraguai, lá no Paraguai, por 3-0 e está a um passo de encarar o Atlético Mineiro. Fortaleza, no entanto, precisa vencer o Estudiantes na Argentina para ser o adversário do Atlético Paranaense. Flamengo desiste da contratação de atacante. Flamengo segue a todo vapor no mercado da bola para reforçar o elenco. Mas uma dessas negociações aí melou. Trata-se do atacante Luiz Henrique, do Olympique de Marseille da França, ex-Botafogo, né? Apesar do acordo com o jogador, o clube francês e o Flamengo não chegaram a um denominador comum. Nos últimos dias, o Flamengo acertou tudo com o atacante e com seus empresários. Mas a negociação, lógico, dependia da liberação do clube francês. A proposta apresentada pelo Flamengo foi de empréstimo, mas o Olympique de Marseille exigiu obrigatoriedade na compra no final do contrato. Por isso, o Flamengo ficou ressabiado, não conhece o jogador, desistiu da contratação. As informações foram do All Sport. O Flamengo tem plano para ter o Andréas Pereira novamente em 2023. Ele quer contar com o volante de 26 anos, e o projeto do clube é assinar um pré-contrato com ele em janeiro de 2023. Ele pertence hoje ao Manchester United da Inglaterra, mas vai ser emprestado ao Fulham, também da Inglaterra, até junho de 2023, quando também termina o seu contrato com o Manchester United, e ele pode sair de graça. A outra possibilidade é que o Andréas faça uma rescisão amigável com as partes no início do ano que vem. O Flamengo quer rejuvenescer o elenco e não deve renovar com o Diego Ribas, que tem contrato até o final desse ano. Além disso, a diretoria não descarta vender Arão e João Gomes caso cheguem propostas. Não gostei dessa venda aí de João Gomes, isso é uma loucura, não façam isso. O Vidal ele é esperado no Rio de Janeiro nessa quarta-feira. A previsão era que ele desembarcasse às 9h15 horário de Brasília. Agora o volante que vem de jato particular deve chegar ao Rio na parte da tarde para se apresentar ao Flamengo. Ele vai desembarcar hoje no aeroporto Galeão por volta das 4h30 horário de Brasília e de lá o jogador segue para o CT Ninho do Urubu para assinar o seu contrato com o Flamengo até 2023. Tudo indica que depois da parte burocrática resolvida, o Vidal vai ao Maracanã hoje à noite torcer pelo seu novo clube. O Flamengo só deve anunciar oficialmente o jogador na próxima semana, no dia 16 de julho, e já prepara um anúncio bombástico para agitar a nação rubro-negra espalhada por todo o mundo. O Flamengo ele decide uma vaga nas quartas de final da Libertadores nessa quarta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã contra o Tolima. Para o jogo, o Dorival Júnior ele vai retornar com vários jogadores que foram poupados contra o Santos.
João Gomes, fora das últimas 2 partidas do Flamengo por suspensão, volta ao time no lugar do Vitor Hugo. Léo Pereira e Felipe Luiz, que sequer entraram contra o Santos e foram titulares na Colômbia, também iniciam nessa quarta diante dos colombianos. Já o Gabigol, que foi utilizado no segundo tempo na Vila Belmiro, também vai entrar e vai ser titular. Mesmo com Rodrigo Caio de volta aos treinos nessa semana, depois de ser desfalque em 3 jogos seguidos por conta de uma tendinite, no joelho esquerdo, nessa terça-feira, aliás, trabalhou sem limitações. Davi Luiz é quem deve sim formar a dupla de zaga com Léo Pereira. O provável Flamengo pode ser Santos, Rodinei, Davi Luiz ou Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes e Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro ou Marinho. Lembrando que o Flamengo joga pelo empate porque venceu o jogo de ida lá em Ibagué por 1-0 na Colômbia. A derrota pelo saldo de 1 gol leva a decisão para os pênaltis. Bom, se você está curtindo esse vídeo, então chegou a hora de você me dar aquela moral. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí nesse botãozão vermelho, aperte o sininho e pronto. Muito obrigado. Essa aqui é para a gente fechar, pessoal. Após a confirmação da chegada do Vidal, o Flamengo estuda negociar a contratação do atacante Alexis Sanches da Inter de Milão. Assim, mais um grande nome do futebol pode estar de malas prontas para o futebol brasileiro. Esse negócio ele poderia trazer 2 principais nomes da geração que venceu a Copa América 2 vezes com a seleção chilena para o Clube da Gávea. A chegada de Alexis Sanches aumentaria ainda mais a qualidade do elenco do Flamengo, sendo um nome com muita experiência. O jogador que está na Inter não quer continuar no futebol italiano e já sinalizou estar disposto a ter uma redução salarial para atuar aqui no Rio de Janeiro. Ele chegaria para solucionar um grande buraco no elenco, causado pela lesão do Bruno Henrique. Um dos pontos que pode agilizar essa contratação é, lógico, a ligação forte entre ele e o Vidal. O volante e o atacante são próximos e têm o mesmo empresário. Fernando Felicevich ele pode trabalhar a favor desse acordo, garantindo a dupla chilena no Mengão. Com 33 anos de idade, Alex é um jogador com passagens marcantes por muitos grandes clubes do futebol europeu. O Sanches ele foi revelado pelo Cobreloa do Chile e depois transferiu-se para o Colo-Colo, também tradicional clube lá do Chile. E depois ele foi para o River Plate da Argentina. Ele chegou na Europa em 2008 para defender a Udinese, ex-time do Zico, lembram? Foi no clube italiano em que teve uma revolução na sua carreira e tornou-se um dos atacantes mais valiosos do planeta. Isso levou o jogador para o famoso Barcelona. Em 3 anos de Barcelona, ele foi presença frequente em campo e conseguiu firmar sua carreira, mesmo em um elenco cheio de craques. Saiu de lá em 2014, depois de uma negociação milionária com o Arsenal da Inglaterra. Foi com a camisa do Arsenal que o Alex teve os melhores números da sua carreira. Ele defendeu o clube inglês em 166 partidas, marcou 80 gols, mantendo aí uma média de quase 1 gol a cada 2 partidas. Por isso, seria um reforço excelente para o Flamengo. Aí eu te pergunto, você gostaria de ver o Alexis Sanches no Flamengo? Coloca aí! Antes de encerrar esse vídeo, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cláudio Honor Antônio, lá de Bom Jesus de Itabapoama, Rio de Janeiro. Abração para você, meu amigo, e também para todos os flamenguistas de Bom Jesus de Itabapoama, Rio, a quem eu convido a se inscreverem no nosso canal. Bora lá, rapaziada, chega mais! E se você quiser que eu mande também um abraço para você e para sua cidade, coloca aí nos comentários. Eu vou mandar com o maior prazer, eu gosto muito de fazer isso. Bom, por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado das informações. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!